Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Eu sou a Cristiane e na aula de hoje você vai fazer comigo o Kiko, esse koala que é uma fofura, gente, uma fofura. Eu fiz o padrão dele no ano passado e coloquei algumas fotos no Instagram que encantaram muito as pessoas porque ele move a cabecinha dele, olha só. O Kiko é um koala que ama parque de diversões e o que ele mais gosta no parque de diversão são os balõezinhos. Então ele tem no suéter dele balõezinhos aplicados e ele também trouxe do parque de diversão um balãozinho de lembrança na mãozinha dele. O Kiko tem esse ar super meiguinho, as pálpebras caídas em cima do olhinho dele, que faz ele ficar assim, com esse ar de carente, muito gostoso pra gente apertar. É um convite pra gente apertar e segurar ele. Eu vou tirar o balãozinho da mãozinha dele aqui. E antes de começar a falar sobre o Kiko, eu vou falar pra vocês sobre esse balãozinho. Gente, esse balãozinho aqui, ele é meramente ilustrativo, ele é só para decorar o bichinho. Quem faz para venda vai fazer para uma criança, por exemplo. Se a mamãe fizer questão do balãozinho, você pode entregar o balãozinho, mas avisar que isso aqui é muito perigoso. Ele é arame aqui dentro. Tá bom? Isso aqui é arame de florista encapado. Você também pode fazer com outro tipo de arame. Depois eu vou, na hora do nosso tutorial, eu vou explicar para você sobre isso. Mas é bom lembrar que a pontinha dele é perigosa, tá bom? Então, quando a mamãe for ofertar, é só tirar o balãozinho e não deixar isso aqui em acesso à criança. Tem que passar essa informação, gente. Eu já fiz o monstrinho Marte e ele também tinha um balão assim. Eu informei para a pessoa e foi tudo bem, tá bom? Então vamos aqui falar rapidamente aqui do nosso Kiko. O Kiko, ele foi feito com fio balloon wash, que é um fio que imita o lavado. Olha só que lindo, gente. É um fio diferente e muito bonito. Ele deu um aspecto muito legal a esse Kiko aqui. O Kiko possui aspectos bastante peculiares e você vai gostar disso. Olha, ele tem blusão, um suéter muito lindo e esse suéter tem um ponto bastante diferente. Ele diferencia, não basta diferenciar na cor e no barrado que ele está usando o suéter, ele também diferencia na padronagem do pontinho dele. Olha só que lindo a mãozinha dele, a manga dele. Muito fofo. Ele tem o suéter dele tem essa golinha sobreposta que você vai poder virar para cá, para lá, do jeito que você quiser. Ele é todo articulado, com esse tipo de perninha mais gordinha e mais curtinha. Você vai amar fazer essa perninha, é uma delícia, gente. O bracinho dele também tem articulação. E como aquele Kiko original que você viu lá, ele vira a cabecinha. Olha que delícia. Olha só. Sem contar que esse fio aqui proporciona muita fofura. Você pode fazer com outro fio? Pode fazer com outro fio? Sim. Eu quis fazer com esse fio porque eu queria testar esse fio balloon wash, que eu achei assim demais. Olha as pálpebras caídas dele. Faz um arzinho assim bem carente, né? E ele tem esse fio fantasia assim cheio de pelinho aqui. Você pode usar o fio fantasia que você quiser. Toque bem peculiar dele nas orelhinhas dele, tá bom? O rabinho dele também é bastante diferente, muito bonitinho, tá? Olha, lista de material já está aqui no canto. Eu não vou me prolongar porque essa videoaula é de um nível mais avançado, tá bom? Então, se você não tem experiência ainda em amigurumi e tal, tá fazendo os primeiros, ou você vai fazer o Kiko com muita calma e paciência, ou então dá uma olhadinha nos outros vídeos anteriores, principalmente esses últimos que a gente veio fazendo, porque o Kiko tem um pouquinho de cada um e mais um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, a nossa videoaula de hoje. Gente, nós vamos começar pelo pezinho. Eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos e depois uma carreira com 6 aumentos. Então, já estou aqui com 12 pontos. Eu vou fazer agora aquelas carreiras de aumentos seguidos, com um ponto e um aumento, depois 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, e vou até 4 pontos e um aumento. Aí, feito essas carreiras todas, eu volto aqui para a gente continuar o pezinho.
Aqui ao final da carreira com 4 pontos e uma diminuição, no último ponto eu vou fazer um ponto baixíssimo, não vou fazer um ponto baixo, e sim um baixíssimo. Aí, começando a próxima carreira, eu vou fazer uma carreira com 36 pontos na alcinha de trás, tá? Nós vamos fazer aqui, na verdade, 3 carreiras. Essa é a primeira, depois as outras não precisam ser pela alcinha de trás. Quando chegar ao final dessa carreira, eu volto aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai proceder aqui nesse ponto baixíssimo, tá bom? A gente chegando aqui, olha, no último pontinho, onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou pegar aqui pela alcinha de trás, olha só. Vou pegar aqui, ó, e colocar a agulha assim, dessa maneira, tá bom? Nós vamos começar agora a fazer as carreiras de diminuições. Então aqui nós vamos começar por 10 pontos. 8 diminuições. Então nós temos agora o total de 28 pontos. Seguindo para a próxima carreira, 6 pontos. 8 diminuições. E 6 pontos novamente. Próxima carreira, 4 pontos. 6 diminuições. 4 pontos novamente. Então nós temos agora 14 pontos. A partir daqui eu vou fazer 2 carreiras com 14 pontos. Aí, feitas essas 2 carreiras, eu volto para a gente continuar. Bom, feitas as 2 carreiras, nós vamos agora começar a fazer aumentos para a gente poder subir para a perninha dele. Então aqui nós vamos fazer 5 pontos, 4 aumentos seguidos e 5 pontos novamente. Vamos passar o fiozinho para frente para a próxima carreira. 8 pontos, 2 aumentos e 8 pontos novamente. Nós temos agora 20 pontos. A partir daqui eu vou fazer 3 carreiras sem aumentos. Então são 3 carreiras com 20 pontos. Bom, gente, agora nós vamos dar uma paradinha aqui no crochê. Encher o pezinho. Você pode encher antes dessa etapa aqui também. Se você não se incomoda de trabalhar com um peso a mais aqui embaixo, eu prefiro deixar para trabalhar com ele mais leve, né? E deixar para trabalhar, para encher agora, tá? Eu vou só medir aqui com outro pezinho, porque como esse tecido, esse fio ele cede, então tem que dar uma conferida para ele não ficar um pezinho maior do que o outro. Pronto. Então aqui, olha, nessa etapa aqui, encher só a base dele mesmo, tá? O pé mesmo, tá? Então aqui, olha, na próxima carreira, aqui nós temos 20 pontos e nós vamos fazer 10 diminuições. A articulação, nós vamos colocar aqui, nós fizemos 3 carreiras, né? Então nós vamos colocar entre a segunda e a terceira, bem aqui, ó, tá vendo? Só que se a gente colocar agora, ó, vai ficar difícil pra gente fazer a próxima carreira, tá? Então, deixa eu só explicar aqui como é que você vai fazer. Você vai centralizar aqui, olha, dobrar assim, tá? Pra centralizar aqui o meio. Óbvio que nosso fiozinho tá torcendo pra direita, né? E aqui você vai colocar no melhor local aqui pra você, ó. Não pode colocar ele muito aqui pra frente, nem muito pra trás, no meio, tá? Então aí você vê, porque essa torcida aqui, ela depende muito também de como a gente aperta muito o ponto ou não, tá? Então eu prefiro nem dar a quantidade de pontos aqui. Um pezinho você vai colocar do lado de cá e outro do lado de cá, tá vendo, ó? Um de cá, aliás, esse aqui é de cá, ó, tá vendo?
e um de cá, para ele ficar uma articulação em cada lado, tá? Aqui no caso do meu, como essa é do lado de cá, eu já consigo fechar aqui, fazendo as primeiras diminuições, já dá para eu colocar. Mas agora, quando é do outro lado, você vai ter que chegar mais adiante ali. Ó, tá vendo? Eu fiz os primeiros aqui e já consigo inserir a articulação. A outra você vai deixar para colocar quando você tiver mais pro lado de cá, tá? Pronto, é só entrar no meio entre a primeira e a segunda carreira, ou a segunda e a terceira, vai dar no mesmo, tá? É só entrar na carreira 2 e 3, dessas aqui que a gente fez sem aumentos, tá bom? Então agora eu continuo fazendo aqui a carreira toda com diminuição. Então agora corto o fio aqui, puxar ele aqui e vou acabar de fazer o enchimento aqui, olha. Essa parte aqui não precisa encher muito, tá? É só para dar um relevo aqui um pouquinho mais alto. Agora eu vou fazer o fechamento aqui direto, não precisa de uma outra carreira com 5 pontos, tá? Só fechar aqui direto, ó. Estou usando aqui uma agulha de aço, mas essa agulha aqui ela não tem ponta, porque a de plástico, pelo menos para esse fio aqui que eu estou usando e esse tipo de ponto, ela é muito larga. Agora, se você não tiver uma de aço sem ponta, você entra assim, olha, com o bumbum dela, ó. Tá? Fica mais fácil porque ele não entra no meio do fio, entra no meio do ponto. Agora aqui, ó, é só apertar aqui e fazer um acabamento melhor aqui e sumir com o fiozinho lá pra dentro, ó. Ele fecha assim de repente, olha, ele fica super bonitinho, né? Pronto, agora nós vamos à próxima etapa. Vamos fazer o bracinho. Vamos começar a fazer o bracinho. Para o bracinho, eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos e uma carreira com 6 aumentos, 12 pontos. Então agora eu vou fazer uma carreira com um ponto e um aumento, e depois dessa carreira, outra com 2 pontos e um aumento. E aí eu volto aqui pra gente continuar. Bom, estou aqui com uma carreira com 2 pontos e um aumento. Então, a partir daqui, eu vou fazer 2 carreiras sem aumentos. Então, vamos lá. 2 carreiras sem aumentos. Não precisa pegar pela alcinha de trás. A gente continua pegando normalmente. Lembrando que estamos trabalhando ainda com ponto baixo cruzado. Bom, cheguei aqui ao final da minha carreira com 2 pontos e um aumento, e a partir daqui eu vou fazer 3 carreiras sem aumentos. Aí, terminadas essas 3 carreiras, eu volto aqui pra gente continuar. Bom, nós vamos começar agora a fazer carreiras de diminuições. Então, agora, vamos fazer 6 pontos, 6 diminuições e 6 pontos novamente. Muito bem. Próxima carreira. 4 pontos. 2 diminuições. 2 pontos. 2 diminuições. E 4 pontos novamente. A partir daqui, eu vou fazer 5 carreiras com 14 pontos. Então, a gente se vê daqui a pouco. Bom, gente, esse aqui é o final da nossa mãozinha, tá? Então, eu vou cortar aqui. Não precisa ser um fio longo, não. E aqui, antes de terminar o último ponto, eu finalizo ele com a nova cor. No meu caso, a azul. Então, agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Pegando aqui, olha, pela alcinha de trás. Só ir fazendo e colocando essa sobra de fio aqui do azul e do cinza para dentro, tá? Que ela começa a atrapalhar. Eu prendi aqui num pontinho
E agora eu vou continuar fazendo a carreira de pontos baixíssimos. Bom, agora, para a próxima carreira, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Também pela alcinha de trás. Essa carreira de pontos baixos precisa ser uma carreira de pontos baixos comum, não cruzado, tá bom? Bom, então feito a carreira com ponto baixo comum, nós vamos começar a fazer o ponto rope. Vou mostrar para vocês bem de pertinho. Esse trabalho aqui do ponto rope, ele é feito todo em ponto baixo. E tanto faz se você vai começar agora com um ponto baixo comum ou não. Mas eu prefiro começar na troca de carreiras com ponto baixo comum. Porque aqui nesse canto, ou você tem o fiozinho marcador como eu, que é o mais fácil, ou você está realmente com o marcador, tá? Então isso dificulta um pouco. Aqui então eu vou fazer um ponto baixo. Olha, lembrando que a partir desse momento, esquecer totalmente o ponto baixo cruzado, tá bom? Ponto baixo cruzado, a gente vai fazer só aonde é, vamos dizer assim, a pele do ursinho, tá bom? Aqui pra cima a gente vai fazer o ponto baixo comum. Tem que ser o ponto baixo comum para poder dar esse efeito, tá legal? Então aqui, olha, eu tenho um ponto baixo comum. E agora eu vou fazer outro ponto baixo, mas tem que pegar aqui, olha, gente. Nesse momento é bom você colocar o seu dedo aqui, ó, para ele não deixar o ponto vir inclinando e puxando para cá. Você vai enfiar a agulha, olha só, no meio deles, aqui, ó, tá? Vai pegar os dois aqui. Aqui por esse lado você vê, deixa eu abrir aqui, ó. Tem dois ali passando aqui, tá vendo aqui, ó? A gente tá pegando dois aqui, ó, tá? O Vzinho da frente, aqui. E aí a gente puxa uma laçada e conclui a laçada. Acabou, tá bom? No próximo, a gente vai colocar aqui, ó, tá vendo? Onde tem a correntinha desse daqui, tem uma correntinha em cima dele, tá? Que são as duas alcinhas. A gente pega ela normalmente e faz o ponto baixo normal. No próximo, olha só, quando a gente não faz, ó, ele vai indo assim, e esse daqui, ele vai se escondendo lá pra trás, ó. Então, se você colocar o dedo aqui, fica mais fácil. São os primeiros, viu, gente? Depois ele já tomou relevo e fica mais fácil. Então, vamos lá, puxa uma laçada, conclui o ponto. Aqui, o próximo é um ponto baixo. No próximo, a gente pega mais duas laçadas e puxa aqui, tá bom? A gente vai fazer isso até o final da carreira, tá? Chegando lá, eu volto aqui pra gente se encontrar novamente. Então, vamos seguir aqui, gente, para a próxima carreira. Aqui, na segunda carreira, aonde eu fiz ponto baixo comum, eu vou fazer o rope. Olha só, como é bem mais fácil agora, e daqui pra frente vai ficar muito mais fácil ainda, ó. Você colocar a agulha aqui, tá vendo? Já praticamente não precisa colocar o dedo, tá? Ó, ponto baixo, rope. E aonde eu fiz o rope, vou colocar a agulha aqui e fazer o comum. Aqui eu tenho um ponto baixo comum. Então, eu vou fazer um rope. E no rope, eu faço o comum. Na verdade, gente, rope, eu tô falando faz um rope, faz um comum. Na verdade, rope é o nome desse trabalho, tá? Um baixo, um alto, um relevo e outro sem relevo, tá? E não é um relevo qualquer, né? É um relevo pelas duas alcinhas do ponto mesmo, não a alcinha da correntinha de cima, tá bom? Então, vamos lá, olha. Então, aqui eu faço um comum, um rope, tá? Em relevo, se vocês quiserem, tá bom? E aqui eu faço um comum. Não façam ponto cruzado nessa etapa de forma alguma, tá? Se você fizer o ponto cruzado, ele não vai aparecer o V, você sabe disso, olha aqui, ó, ele vai ficar cruzado aqui, ó, tá? E aí você não sabe se você tá pegando uma alcinha da frente ou atrás de trás, porque o cruzado ele torce, tá bom? Então é melhor fazer o ponto baixo comum. Outra coisa, o ponto baixo
ainda que você consiga essa façanha. Esse ponto aqui, a tendência dele é torcer e apertar. Esse daqui, ele já está apertando, então o seu bracinho aqui ele vai ficar muito mais fininho, com uma baita de uma mãozona, tá bom? Então, faz assim como eu tô te falando, tá? Então, vamos lá, olha. Preciso de 11 carreiras em ponto rope, tá? Então, aqui eu fiz aquela primeira carreira, aqui ó, de pontos baixos, eu começo a contar nessa daqui, mas é só você contar o relevo, que já vai dar certinho na sua conta aí, tá? Que nem aqui eu tenho um ponto rope, aí eu vou contar aqui, deixa eu virar aqui, ó. Onde a gente já tem alguma coisa. Você vai contar assim, ó, 1, 2, aqui ó, 1, 2, e o próximo, 3, 4, 5, 6, 7, e vai contando até fazer 11. E alertar você também que esta fase é mais demorada sim. O ponto não é difícil, é fácil de fazer, tá? E ainda que você nunca tenha feito ele é fácil. Não dá para se enganar, porque é um baixo relevo, o outro alto, vai ainda se andando até o final. Porém, ele é mais demorado, tá bom? Então não queira fazer correndo, no momento que você tem pressa, nada disso. E tem outra, faz um e faz o outro, tá? Aqui eu já deixei pronto, mas eu acabei de fazer agora. Então eu não tive parada e a minha mão tá bem legal para continuar aqui, tá? Então vamos lá. 11 carreiras em ponto rope e eu te encontro daqui a pouco. Ah, sim, lembrando que vai fazendo e vai enchendo se você quiser, tá? Se não quiser, daqui pra frente ainda dá pra você encher, tá bom? Então, gente, já fiz aqui 11 carreiras. Vou contar aqui junto com vocês para vocês terem uma noção melhor de como fazer essa contagem dessas carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá bom? 11 carreiras. Eu vou encher o bracinho agora, eu já enchi a mãozinha, vou colocar aqui no bracinho. Olha só, agora nós vamos começar a fechar ele aqui e colocar a articulação. Então aqui, olha, a articulação desse braço tá do lado de cá, esse tem que ficar do lado de cá, tá bom? Ó, uma de frente para outra, tá bom? Então aqui a mesma coisa que nós fizemos lá na perninha. Coloca ele assim, e aí você vê, se você apertando aqui, olha, está aqui no centro. E você vai colocar nessa carreira aqui, ó, na carreira 11, tá bom? Aqui. Então, vamos começar a fazer o fechamento para você poder colocar a articulação aqui. Mais fácil impossível, gente. A gente vai realmente pular um ponto, olha. Um ponto baixo. Aqui é onde tem o ponto baixo comum. Eu faço outro. Onde tem outro ponto baixo comum, faço outro. Eu vou pular todos os pontos rope, tá bom? Onde tem o outro ponto baixo comum, faço isso aqui a volta toda. Nesse caso aqui, ele vai ficar com uma abertura bastante grande, então dá para inserir a articulação tranquilamente. Então aqui, olha, já corto, não precisa de um fio muito longo, porque nós não vamos fazer costura. E vou novamente verificar aqui o centro, olha, colocar aqui. Essa articulação não é entre uma carreira e outra. Ela é aqui, gente, olha, entre um ponto e outro, tá vendo? Geralmente a gente colocaria aqui, ó, né? A gente coloca aqui, ó, entre um ponto e outro, tá? Vou completar um pouco mais com enchimento aqui, ó. Não precisa ser muito, não. E agora é só fazer o fechamento aqui de ponto em ponto. Uma vez acabado aqui, nós vamos fazer agora o punho. Olha só, gente, fica bem legal. Então agora para o punho, a gente vai colocar o bracinho nessa posição e vamos começar a fazer nesse canto de cá, porque essa parte vai ficar encostada no corpinho, tá? Então é melhor a gente fazer a emenda dele aqui, o término e o início do punho aqui. Ó,
pegando pelas duas alcinhas, a gente puxa uma laçada e faz 2 correntinhas. 1 e 2. Depois, nesse mesmo local, a gente faz um ponto alto. Nos demais, nós vamos fazer apenas um ponto alto. Olha só. Olha só. No primeiro, então, eu tenho uma subida com 2 correntinhas e no mesmo local um ponto. E depois eu tenho mais um ponto aqui. O esquema agora é o seguinte, gente. O certo é um ponto em cada alcinha dessa, pegando as 2 alcinhas aqui, ó, tá bom? Pegando as 2 alcinhas como eu fiz, tá? Mas o que que acontece? Pode ser que ao colocar aqui, isso daqui é ponto alto, ele abra assim, ó, tá vendo? Criando um espaço. Se ele começar a ficar muito aberto, você pode, de vez em quando, acrescentar mais um ponto na mesma correntinha, tá bom? Então vamos lá, vou dar a volta aqui tudo, encontro vocês aqui no final. Olha só, gente, chegando aqui no final, veja como ele está aberto. Ele tá pedindo mais pontos aqui, eu só tenho 2 pontos para fazer. Então, aqui eu vou colocar mais um ponto aqui. Vou partir aqui para o próximo. E vamos ver como é que vai ficar, ó. Vou colocar aqui na próxima correntinha. Também, ó. Fechando aqui, ainda vai faltar mais um ponto, tá? Aqui ele não é pra ficar tipo uma saia com babado, entendeu? Mas ele não pode ficar apertado por causa da próxima carreira que nós vamos fazer, olha. Estou fechando aqui com ponto baixíssimo. E aí, 1, 2. Próximo ponto, eu pego ele por trás, fazendo um ponto alto em relevo. O próximo, eu vou fazer meio ponto no ponto, sem relevo, tá bom? Próximo, um ponto alto em relevo. Nós vamos fazer aqui aquela barra de sanfoninha. Quem faz muito roupa deve saber. Se não, não é difícil, gente. Meio ponto e um ponto alto, tá? Esse ponto, ele tende aqui a apertar o primeiro. Então, se ele já tivesse apertado por falta de pontos, aí ia ficar muito ruim. Por isso que às vezes a gente vai precisar acrescentar mais um pontinho ali. 1 ou 2 pontinhos, 3 que seja. Quando eu fiz o primeiro, eu fiz com o fio Bella, não precisei fazer isso. Eu acredito que isso esteja acontecendo porque esse fio tem a tendência de ceder, né? Como a gente coloca o enchimento no olhômetro, não existe uma medida de gramas nem nada pra gente ser mais exato. É um trabalho artesanal, né? Ele nunca vai sair exatamente igual. Então, acontece isso aqui, nesse caso. Pronto, olha, meu último aqui deu um ponto baixíssimo, seguido das 2 correntinhas que eu subi, mas não tem problema. Por isso que a gente já faz aqui ele na parte que vai encostar no corpinho mesmo, né, ó. Fecha com ponto baixíssimo e deixa um fio aqui pra gente poder fazer um acabamento melhor, tá? Então agora é só fazer o acabamento e sumir com esses fios pra dentro, tá bom? Bom, gente, nós vamos começar a fazer o corpinho. Então, com o fio cinza, eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos e uma carreira com 6 aumentos, então 12 pontos. Agora, eu vou fazer aquelas carreiras de aumentos seguidos, lembrando que aqui a gente está trabalhando com ponto baixo cruzado, tá bom? De um ponto e um aumento, depois 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, até 7 pontos e um aumento. Então, quando eu terminar essa carreira com 7 pontos e um aumento, eu volto aqui pra gente dar continuidade ao corpinho. Nós vamos fazer agora uma carreira sem aumentos. Nós temos agora uma carreira com 54 pontos. Vamos fazer uma carreira com 8 pontos e um aumento. E depois uma carreira com
9 pontos e um aumento. Bom, terminado as carreiras, fiz a última carreira aqui com 9 pontos e um aumento. Nós vamos fazer agora 3 carreiras sem aumentos. Bom, depois dessas carreiras que nós terminamos aqui, é bom a gente marcar o local onde a gente vai colocar as articulações. Aí, feito isso, você vai colocar a articulação no momento que achar melhor para você, tá bom? Olha, a partir daqui é onde eu tenho as 3 carreiras sem aumentos, tá? Então, contando a partir daqui, entre as carreiras 10 e 11 é a linha onde será inserida a articulação. Aqui eu tenho a marcação da troca de carreiras. Então, aqui eu fiz o seguinte, olha. Eu pulei 1 e 2 pontos. É entre o terceiro e o quarto que eu vou inserir a primeira articulação. Aí, continuando aqui, que na verdade é a primeira perninha, né? Já tá lá dentro da perninha a articulação. Daqui, seguindo a mesma linha, 25 pontos. E aí, eu vou inserir aqui a outra perninha. Então, eu tenho uma perninha do lado de cá e outra do lado de lá, tá bom? Se você quiser inserir a articulação agora, já pode. Se não, você pode deixar para mais adiante. Eu fiz um vídeo aqui separado só sobre como colocar a articulação. Está aqui no cantinho, se você não viu, dá uma olhadinha lá. É bastante fácil. Nós vamos fazer agora uma carreira com 9 pontos e uma diminuição. Terminada essa carreira, faremos uma carreira sem diminuições. Gente, terminada essa carreira, nós podemos cortar o fio para a gente poder começar já o suéter dele, tá? Mas antes a gente vai aproveitar que a gente já tá com o fio cinza na mão e vamos fazer o rabinho dele, tá? Para o rabinho, um anel mágico com 6 pontos, uma carreira com 6 aumentos e agora uma carreira com 1 ponto e um aumento. E agora 3 carreiras sem aumentos. Ao final dessas 3 carreiras, uma carreira com pontos baixíssimos. Bom, aqui olha, com o rabinho já pronto. Isso aqui é opcional, tá, gente? Pode fazer agora ou pode fazer depois. Só que pra quem não gosta muito de costura, melhor fazer agora, mais fácil, tá? Olha, essa parte aqui, onde a gente tem aqui a troca de carreiras, e tem a marcação pra cá dos 25 pontos das perninhas, tá bom? É a frente e aqui as costas, tá? Então, aqui, olha, vendo aqui onde tem a marcação de um de outro, a gente acerta aqui, ó, no meio. E aí, é só prender um alfinetinho aqui, de nada, e fazer a costura. É bem mais fácil fazer a costura agora, viu? Mas pode deixar, se você não quiser fazer agora, pode deixar pra fazer da maneira tradicional lá no final, porque sumir com o fio não é nenhum mistério também, tá bom? Só fica mais fácil, tá? Bom, agora nós vamos começar a subir o corpinho para fazer o suéter. Então aqui, deixa eu só tirar esse fio aqui que tá atrapalhando. Aqui eu terminei o último ponto com a troca de cor do fio azul. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no bracinho. Uma carreira de pontos baixíssimos com o azul. Fazer a volta toda aqui, olha, pegando pela correntinha de trás, tá bom, ó? Então, vou fazer a volta toda aqui e aí eu volto. Bom, agora nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. O suéter também, é claro, é feito com o ponto rope. Toda vez que a gente vai fazer esse ponto, a gente precisa de uma base de pontos baixos, tá bom? Então, essa aqui é a base da gente. Vamos fazer essa carreirinha aqui só de pontos baixos. E ponto baixo comum, tá bom? Porque nós fizemos até agora, aqui no ursinho, ponto baixo cruzado. Vamos fazer o ponto baixo comum. Bom, aqui na nossa próxima carreira,
Nossa próxima carreira agora, eu vou começar a fazer o ponto rope. Então, eu vou fazer a carreira inteirinha com o ponto rope. Já mostrei pra você como é que faz lá na manguinha, né, no bracinho. Então, agora é só repetir aqui, tá bom? Uma carreirinha inteira. Bom, terminei aqui a minha carreira. Agora, nós vamos fazer uma carreira com 8 pontos e uma diminuição. Fazer diminuição aqui nesse ponto significa bagunçar com todo o trabalho. Então, a gente vai fazer o seguinte, as carreiras, prestem bem atenção, as carreiras que tiverem diminuição, nós vamos fazer todas em pontos baixos, só ponto baixo, tá bom? Então, essa carreira aqui é de 8 pontos e uma diminuição. Então, a gente vai fazer 8 pontos certinho aqui, olha. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora eu faço a diminuição. E vou fazer isso aqui até o final da carreira. Outro detalhe. Como a gente vai continuar incluindo o ponto rope aqui, não é necessário fazer aquela distribuição para não ficar marcado. Ele não vai ficar marcado, tá bom? Então, se você não quiser fazer, não gosta de fazer, não precisa fazer, tá bom? Então, vamos lá. Uma carreira inteira com 8 pontos e uma diminuição. Bom, a próxima é uma carreira sem diminuição. Então, eu vou voltar a fazer o ponto rope da seguinte maneira. Aqui eu tenho um ponto baixo comum e aqui o ponto baixo feito pela frente, tá bom? Então, eu vou inverter agora, que é para poder fazer aquele efeito lá, tá? Ele não vai ficar um efeito tão marcante como no braço, mas vai ficar, ó. Um em relevo e outro comum. Lembrando que eu tô falando em relevo, mas é assim, ó, como eu falei pra vocês, pegando as duas alcinhas aqui, ó, tá? Ó. E agora um comum. Novamente. E um comum. Tá bom? Então, vou fazer essa volta aqui, todinha assim, e volto pra gente continuar. Bom, agora nós vamos fazer uma carreira de diminuição. Então, 7 pontos e uma diminuição toda em ponto baixo comum. Então, terminar essa carreira aqui de 7 pontos e uma diminuição, agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto rope. Próxima carreira, 6 pontos e uma diminuição. Então, vamos lá, gente. Agora, nós vamos fazer uma carreira com 5 pontos e uma diminuição. Só que aqui, nós temos uma carreira só de pontos baixos. Então, agora temos que fazer um ponto rope. Diminuir do ponto baixo para uma carreira de ponto rope não é difícil. O que é complicado é quando a base é ponto rope. Aí é mais difícil. Então, vamos lá, olha. Um ponto. 2, porque nós vamos fazer agora 5 pontos e uma diminuição, né? 2, 3, 4, 5. Então, agora a gente simplesmente pula esse e faz aqui, ó. Tá? E vai ser uma diminuição. Tá bom? Então, vamos lá, olha, de novo. 1, 2, 3, 4 e 5. A diminuição, pula esse e faz o rope nesse. Mas não conte esse como próximo ponto dos 5, tá? Esse aqui é a diminuição.
Isso aqui não pode ser confundido, tá? Olha só. Então agora é só ir fazendo isso aqui até o final, olha. 1 e continua. 2, 3, 4 e 5. E aí, pula 1 e faz 1. É a diminuição, tá? Vou fazer isso aqui até o final e volto aqui com vocês. Então vamos lá, gente. Agora vamos fazer uma carreira com 4 pontos e uma diminuição. Como a gente está saindo aqui do ponto hope, é melhor fazer a carreira em pontos baixos, tá? Então, terminada essa carreira aqui com 4 pontos e uma diminuição, nós voltamos a fazer ponto hope, 3 carreiras. Pode fazer 3 carreiras direto de ponto hope, porque elas são sem alteração, então não vai dar problema nenhum, tá bom? Então vamos lá, agora uma carreira com 4 pontos e uma diminuição em ponto baixo comum. Depois, 3 carreiras sem alteração em ponto hope. Bom, gente, vocês viram aí, a correção não são 3 carreiras e sim 5, tá bom? Então aqui, olha, depois de feito as 5 carreiras, vou contar pra vocês. 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? E nós vamos agora fazer 2 carreiras de diminuições. Então, elas são aquelas carreiras simples, tá bom? Olha, 3 pontos e pontos baixos comuns, 3 pontos e uma diminuição. Vou fazer isso aqui a volta toda, tá? Próxima carreira, 2 pontos e uma diminuição. Vejam aqui que eu já coloquei as patinhas do meu ursinho panda e já fiz o enchimento também, tá bom? Então façam isso. Eu coloquei mais ou menos só para eu ver o formato dele. Antes de fechar, tem que rechear ele mais, tá? Ele tá bem mole aqui, tá? Então vou acabar de encher mais ele e eu volto aqui com vocês. Bom, gente, então cheguei aqui na carreira com 2 pontos e uma diminuição. Já enchi mais. Nós vamos agora fazer uma carreira com um ponto e uma diminuição, mas eu parei aqui primeiro para mostrar uma coisa para vocês. Nós vamos fazer agora a inserção da articulação, tá bom? Essa articulação a gente vai colocar ela aqui dentro desta forma, tá? Ó, vocês podem ver que ainda tá saindo, então nós precisamos de uma carreira com um ponto e uma diminuição. Então agora eu queria dar 2 explicações para vocês. Aqui, por que que eu não fiz aqui, continuei aqui com um ponto hope? Porque como eu falei no início, esse ponto, ele é muito difícil para fazer em diminuições. Então as diminuições eu optei por fazer nesse ponto aqui, né, no ponto baixo comum. Ficaria maior e tem outra coisa. Nós temos aqui, olha, uma articulação que é um olho, já falei pra vocês isso naquela videodica, quem não viu, tá aqui no cantinho sobre tipos de articulação, tá bom? Então aqui, olha, tá o côncavo dela aqui, ó, a trava dela, a gente vai colocar ele assim. Então você pode ver aqui, olha, nessa distância aqui, que isso daqui é pouco para pegar aqui, olha, vai fechar aqui, então vai ter a grossura dessa parte do corpo aqui, ó, porque tá tudo tramado, né, o fio, né, então ele fica mais grosso, não é que o fio fica mais grosso, a trama se torna mais espessa, né, por causa dos pontos que a gente fez, né, e também teremos a cabeça que ainda vai encaixar aqui, então isso daqui você pode contar o dobro disso. Se por um acaso a gente tivesse feito ponto hope, mesmo que fosse diminuindo e tal, para ficar tudo ponto hope, além de não aparecer porque ele vai entrar aqui para dentro, e vai ter o encaixe da cabeça, ele vai tornar essa parte muito mais grossa e, finalmente, impossível de colocar a trava, porque ainda vai a cabeça e a trama todinha da cabeça, tá bom? Então é muito importante essa parte ser feita em ponto baixo comum. Ainda que você tenha arrumado um jeito, eu consegui fazer, então fiz essa parte aqui toda com diminuição, aqui precisa ser ponto baixo comum, tá bom? Gente, o suéter eu não vou ficar repetindo ele todo passo a passo, tá? Mas nós vamos fazer ele da mesma forma que nós fizemos. Eu vou colocar aqui do lado, onde perto, próximo à emenda, a troca de carreiras, ó. Vou colocar aqui, porque aí o bracinho bate bem aqui em cima, fica mais fácil, ó. Vou
vou fazer ele da mesma forma que foi feito a barra da manga, tá bom? Então, olha, 1, 2, puxando aqui para ajustar. E aí eu vou fazendo um ponto alto em cada ponto, pegando as duas. Eu sei que não que tá ruim para ver, deixa eu só fazer aqui, ó, pegando as duas alcinhas, que é pra ficar mais rígido, tá bom? Depois essa ponta aqui, é bom deixar uma ponta razoável, que aí fica mais fácil depois para colocar lá pra dentro com a agulha, tá? Vou fazendo aqui um ponto em cada ponto de base, em cada alcinha. E quando você achar que ele está abrindo, como foi com as mangas, você pode acrescentar mais um. E depois, ao término dessa carreira, é só fazer uma em ponto alto em relevo e um meio ponto, tá bom? É igualzinho a manga, então não tem necessidade da gente ficar aqui repetindo tudo que a gente já aprendeu, tá? Bom, gente, então aqui eu já fiz um ponto e uma diminuição. E antes de colocar a trava, vou colocar aqui os bracinhos, tá bom? Vamos lá, olha. Bracinho é só medir aqui na lateral. Colocar aqui, olha, onde a gente fez a última carreira, penúltima carreira, né? Antes de... A última carreira com ponto hoop, tá bom? Olha, vai dar 2 pontinhos depois da troca de carreira. Então eu coloco um aqui e coloco o outro. Mas aí você posiciona onde você achar melhor, tá bom? Olha só, você posiciona. Olha só, você posiciona um do lado do outro na última carreira do ponto hoop. E aí é só colocar a trava, ó. Veja se ele tá articulando legal. E pronto, agora coloca a outra aqui dentro. E agora a gente vai fechar aqui. Como a gente fecha quando tem 6 pontos? Passar tudo aqui em volta e fechar. Muito bem, como você já tem boa parte do Kiko feito, agora vamos partir para a segunda aula para a gente terminar de fazer o Kiko. Parece que está no finzinho, mas a gente ainda tem bastante coisa para fazer nesse menino muito fofinho, tá bom? Vamos lá, a segunda parte da nossa videoaula.